Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória, queridos. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Queridos, estamos em Provérbios 22 e Deus, com certeza, Ele tem uma palavra para a minha vida, para a tua vida, para a minha casa, para a tua casa nesta manhã. Por isso eu te convido a ficar conosco até o final, pois certamente o Senhor há de nos abençoar nesta manhã. Antes, porém, eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem e que dê o teu like neste canal, porque fazendo assim, nós alcançamos mais vidas e expandimos o reino de Deus. Inscreva-se também neste canal e ative o sininho para que você seja notificado em cada nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Provérbios 22, versículo 6 nesta manhã, que nos diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em Provérbios 22, 6, temos uma das instruções mais famosas do mundo cristão. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pois bem, esse é um conselho poderoso e que precisa ser dirigido de acordo com a direção do Espírito Santo, com muito amor e zelo pela alma da criança. Oh, queridos, o comportamento da criança, com mais que apresente padrões, não são absolutos. A personalidade, o temperamento, as condições da gestação, da família, enfim, há muitos fatores que podem influenciar no comportamento delas. Por isso, é essencial que os pais tenham a paciência necessária para aplicar a instrução de acordo com as características mais particulares delas, como, por exemplo, o horário, o formato, a leitura, o áudio, o vídeo, o tempo. Sobretudo, é imprescindível que as crianças enxerguem em seus pais uma referência daquilo que estão aprendendo. Você é um espelho para o seu filho. Nossos filhos precisam perceber o amor sincero por Deus e sua palavra em nossas vidas. Ah, queridos, como isto é importante. Por isso, devemos instruí-las no caminho, ou seja, nós não apenas indicamos o caminho, trilhamos juntos. Queridos, Salomão nos ensina aqui que devemos educar as crianças no caminho correto, da retidão, da obediência ao Senhor. O próprio livro de Provérbios é uma fonte de ensinamentos para as crianças. A reflexão que devemos fazer é: o que temos feito para educá-los no caminho do Senhor? Tenho ensinado-os a Bíblia? Tenho falado com eles sobre a diferença entre o mundo e o Senhor? Não menos importante, queridos, eu quero falar aqui: você tem ensinado seu filho a amar a igreja? A amar as coisas de Deus? Como tem sido o seu comportamento? Então, veja, você tem sido também um exemplo. Você tem dado o exemplo de como bem servir na igreja. Quantos pais e mães vivem na igreja, servem, ministram, cuidam das pessoas, mas não dão exemplo dentro das suas próprias casas. Aqui é muito fácil, queridos, começarmos a pensar em exemplos destes que temos por aí. Porém, não caia nessa cilada. Eu quero chamar a tua atenção. A palavra está aqui para nos ensinar e não para nos fazer apontar o dedo para as outras pessoas. A palavra de Deus quer que nós olhemos para nós
para nós mesmos, para dentro de nós. O que é que você pode mudar na sua vida em relação a isso? O que você pode melhorar? Esta é a exortação que a palavra de Deus nos faz. Porque quando lemos a palavra de Deus, não devemos ler a palavra de Deus para apontar o dedo para as outras pessoas. Devemos ler a palavra de Deus para corrigir a nós mesmos e nos tornarmos ainda melhor e mais aperfeiçoados no caminho do Senhor. O segundo texto que ainda me chama a atenção neste capítulo é também referente às crianças. Veja o que diz aqui o verso de número 15. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Quando a Bíblia fala da vara da correção, muitas pessoas encontram no texto a justificativa que precisa para fazer as suas vontades. É aqui que muitos pais afirmam que podem castigar fisicamente seus filhos. Porém, devemos continuar olhando para a palavra de Deus, queridos. Veja o que diz aqui 1 Timóteo capítulo 3, do verso 2 a 4. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, e não avarento, e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Oh, queridos, alguém pode perguntar, no final de contas, o que eu aprendo com o versículo da vara da correção? É que eu não posso ser omisso na educação dos meus filhos. Como eu vou fazer isso? Aí é algo que vai estar ligado aos conceitos os quais fui exposto ao longo da minha vida. Cuidado, querido. A Bíblia é a palavra de Deus. E em 2 Pedro capítulo 3, verso de número 16, o apóstolo nos adverte que para que a gente tenha cuidado de não torcer as escrituras para a nossa própria condenação. Então veja o cuidado que você precisa ter para que a sua casa seja bênção. Começa pelo seu exemplo. Começa pelo aquilo que os seus filhos têm visto você fazer dentro de casa. Então, eu tenho insistido aqui na igreja e tenho ensinado por onde tenho passado. Deixe os seus filhos te verem orando. Convide os seus filhos a orar. Deixe os teus filhos te verem lendo a Bíblia. Convide os seus filhos para lerem a Bíblia com você. Vá com ele para a oração. Participe dos trabalhos da igreja. Apoie-os. E assim eles crescerão aprendendo a amar a igreja e a palavra de Deus. Queridos, o sábio encerra nos apresentando dos versículos 17 ao 29 algumas características da palavra de Deus, que é a verdade. É suave, precisa estar presente em nossos lábios, produz confiança em Deus, nos dá revelações profundas e amplia nossa visão e dá certeza e nos capacita aqui para ensinar. Esta é a palavra de Deus. Por isso, queridos, eu te convido, leia a palavra, medite na palavra de Deus e ore comigo a cada manhã, porque nós estamos aprendendo juntos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta manhã eu te louvo por esta palavra. Eu te louvo pelos pais que amam seus filhos. Eu te louvo pelas mães que têm ensinado os seus filhos a amarem a Deus e a palavra de Deus. Eu te louvo, Senhor, por esta casa que tem servido ao Senhor e tem levado seus filhos para a presença de Deus. Pai querido, que o Senhor possa capacitar a cada pai que me ouve nesta manhã. E o Senhor possa fortalecê-los, ó Deus, e multiplicar neles o amor, a paciência. Ó Deus querido,
Ah, Senhor, eu oro para que a tua boa mão se estenda sobre esta casa, sobre esta família, pois assim eu te oro nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar pedindo a você que compartilhe esta mensagem e que dê o teu like neste canal, porque fazendo assim expandimos o reino de Deus. Inscreva-se também neste canal e ative o sininho para que você seja abençoado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Deixa eu terminar assim. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.